encher a terra, tá bom? Ter domínio sobre a terra e encher a terra. Então, foram duas coisas que Deus deu ordens ao ser humano. Tenha domínio sobre a terra e encham a terra multiplicando-se. O que significa ter domínio sobre a terra? Não é um domínio autoritário ou um domínio destrutivo, mas é um domínio, de fato é um domínio, mas é um domínio como Deus dominou. Então, lá no Criação, em Gênesis 1, Deus ele domina as trevas e ele transforma as trevas que havia no mundo em algo bom, vai ser a noite. Depois, Deus domina as águas caóticas e ele faz a divisão das águas em mares. Depois, Deus ele domina a porção seca do mundo e ordena que a porção seca faça surgir árvores frutíferas, ervas que dão semente e que deem fruto. Deus domina novamente depois a terra, ordenando a terra para que a terra produza seres viventes, os animais. Deus domina as águas, ordenando as águas para que delas sejam criados os animais aquáticos. Deus domina a terra no momento em que Deus vai criar o ser humano. Então, em que sentido o domínio de Deus é exercido e que ele deve ser repetido para o ser humano? É um domínio no sentido de pegar coisas e dar sentido, dar significado a elas, tornar as coisas boas, tornar as coisas maravilhosas, belas, perfeitas. E esse domínio que Deus exerceu, que é um domínio que domina o caos e leva à ordem, deve ser também exercido pelo ser humano. Só que o domínio do ser humano, ele já acontece num contexto de perfeição. E ele deve continuar a tornar aquilo que é perfeito mais perfeito ainda, tá bom? Perfeição absoluta é apenas Deus. Nós que somos criaturas, nós caminhamos na direção da perfeição e caminharemos para ela durante a eternidade, tá bom? Durante a eternidade. Então Deus, ele pega o mundo, que era um caos, e domina tudo que é caos nesse mundo, tudo que é hostil nesse mundo, transformando o mundo num lugar bom, belo, perfeito, justo. E agora o ser humano deve fazer a mesma coisa. O que Deus fez, como Deus dominou, o ser humano deve dominar. Isso é ser a imagem de Deus. É fazer com que este mundo, que já era bom, que já era perfeito, que já era belo, ficasse ainda melhor, ainda mais belo, ainda mais perfeito, ainda melhor, né? Não existe mais bom, ainda melhor. Então, esse era o objetivo de Deus quando ele deu ao ser humano domínio, ok? Então, ele deve pegar aquela empresa, lembra da analogia da empresa? Deve pegar a empresa, e a empresa que já é muito boa, e tornar ela melhor ainda, cada vez mais, aquele lugar deveria ser desenvolvido para que o ser humano pudesse ali morar e ali habitar, tá bom? Vocês entenderam essa parte do domínio? Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Então, essa é a primeira coisa. Deus deu ao ser humano domínio, para que torne esse mundo um lugar bom, um lugar belo, um lugar justo. Isso continua sendo verdade, viu? Para nós. Esse é o nosso papel. Tornar o mundo um lugar belo, um lugar bom, um lugar justo. Isso é o papel que Deus nos deu. E a gente vai fazer isso de acordo com as nossas habilidades. Qualquer que seja o seu talento. É por isso que tem os dons do Espírito Santo. Para que você faça isso no mundo. E através disso, você manifeste a glória de Deus, a imagem de Deus. Então, a primeira coisa, domínio. Segunda coisa, Deus falou para o ser humano encher a terra. Como que o ser humano ia encher a terra? Tendo filho, tá bom? Tendo filho. Então, mas olha que interessante. Quando Deus ele fala para o ser humano se multiplicar e encher a terra, multiplicar e encher a terra é também a imitação de uma atitude que o próprio Deus teve. Então, Deus exerceu o domínio. E assim como Deus exerceu o domínio, ele ordena ao ser humano também que domine, como Deus fez. Deus se multiplicou. Olha que coisa doida. Deus se multiplicou. Como que Deus se multiplicou? Criando seres à imagem dele. O ser humano. O ser humano é a multiplicação de Deus. Tá bom? Deus se multiplicou criando seres iguais a ele. E agora esses seres criados iguais a Deus devem fazer o que Deus fez, multiplicar. Tá bom? Multiplicar. Então, ter filho é isso. É você... calma, Jorge. É você refletir a imagem de Deus também nesse sentido. Fala, Jorge. Assim, ô Felipe, ok, a gente é para se multiplicar, e, não só na parte do sexo em si, mas na parte assim, do relacionamento com uma outra pessoa, né?
por que Jesus não fez isso quando ele estava aqui? Jesus não Muito teve, boa. não teve filhos, já que ele imitou tudo que Deus... Sim, já que ele é a imagem de Deus e Deus ele deu uma voz, por que Jesus não fez só essa parte aí nossa? Dá muita treta ou é que assim, acho que você entendeu assim, Eu entendi. a questão. Pô, por que Jesus não teve uma mulher, sabe? Teve um filhinho ali, o Jesusinho. Jesusinho. Jesus Júnior, não sei. Uhum. O que Jesus multiplicou? Boa pergunta, Jorge, boa pergunta. Só quero falar que, assim, não seria pecado Jesus se casar, viu? Porque casamento não é pecado. Não seria pecado Jesus ter filho, porque senão Deus estaria fazendo com que Adão e Eva pecassem. A Igreja Católica vai entender que sim, que o pecado original que fez com que o ser humano caísse fosse o sexo, mas não é, tá bom? De acordo com a Bíblia, não é. Mas a pergunta do Jorge é por que Jesus, então, né, se foi uma ordenança de Deus, por que Jesus não se multiplicou? Ele fez isso, não da forma como Deus mandou Adão e Eva fazer. E nós também precisamos fazer isso, se multiplicar, não necessariamente na forma de ter filhos. Mas a gente só vai ver isso quando a gente chegar no Novo Testamento, tá bom? Mas aguenta aí que sim, Jesus se multiplicou. E tem gente aqui que mesmo não é casado já se multiplicou também. Mas a gente vai chegar, quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver o que é isso aí, tá bom? Mas o propósito, o propósito de Deus aqui é que o ser humano se multiplicasse, tá bom? O ser humano se multiplicasse e enchesse a terra. Por que encher a terra? Porque Deus não criou esse planeta para só 2 pessoas viver nele. Deus criou esse planeta para ser um planeta pulsante, um planeta que pulsasse amor, alegria, bondade, beleza e perfeição. E uma das formas desse planeta pulsar em alegria, justiça, amor e beleza era através da multiplicação de seres humanos justos, belos, bondosos e perfeitos, que seria Adão e Eva e os filhos deles. Então, Deus deu 2 missões: dominar a terra, que a gente entende que é um contexto de tornar esse mundo ainda melhor, ainda belo, ainda mais perfeito, e se multiplicar, que no contexto de Adão e Eva é gerar filhos à sua imagem. Porque, agora presta atenção que isso aqui é fundamental, porque o grande propósito de Deus sempre foi, ter nesse mundo um povo na terra que refletisse a imagem dele, e refletisse a imagem dele não apenas um relacionamento com Deus, mas um relacionamento com o próximo e com a própria natureza em si. Vou repetir, esse sempre foi o propósito de Deus, ter nesse mundo um povo, uma terra cheia de seres humanos que refletissem a imagem dele no relacionamento com ele, com o próximo e com a própria natureza em si. Esse sempre foi o propósito de Deus. E para cumprir esse propósito, Deus deu o primeiro passo. Criou o ser humano e colocou o ser humano num jardim, que é o jardim no Éden, né? O jardim no Éden. E o ser humano deveria começar a cumprir esse propósito a partir desse jardim. Naquele jardim, onde estava ali o ser humano, ali eles começariam a cumprir esse propósito de Deus, de dominar a terra e os animais, de dominar sobre os animais, todos eles, e através desse domínio e da multiplicação deles, indo espalhando seres humanos, até que toda a terra ficasse coberta com a glória de Deus, refletida nesses seres humanos. Bonito, né? Esse é o propósito de Deus. E como que o ser humano deveria começar a fazer isso? Escolhendo dominar do jeito que Deus queria. Escolhendo viver com base na sabedoria de Deus e não com base na sua própria sabedoria. E como que eles iriam fazer isso? Escolhendo não comer do fruto proibido. Tá bom? Então, não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal não é apenas uma escolha se serviriam a Deus ou não. Envolve isso. Mas é uma escolha de como eles vão exercer esse domínio e essa autoridade que Deus deu a eles para reinarem no mundo inteiro. Eles vão fazer isso através da obediência a Deus e escolhendo a sabedoria de Deus e os propósitos de Deus, ou vão usar esse domínio em favor próprio
em benefício próprio para comer do fruto proibido e escolher viver do jeito dele. O ser humano vai escolher dominar sobre os animais, inclusive sobre a serpente, ou vai ser dominado por um animal e viver de acordo com aquele animal? Bom, a gente já sabe a resposta, né? Mas a gente vai ver isso agora em Gênesis 3. Mas até aqui, vocês entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Ficou alguma coisa não ficou clara? Você tem que perguntar, porque agora a gente vai para Gênesis 3 e tudo isso vai ficar conectado, tá bom? Muito bem, então vamos para Gênesis 3, ok? Então, ó, lembra que no final de Gênesis 2 é tudo isso, é tudo muito bonito, tá bom? No final de Gênesis 2 é tudo uma maravilha, é tudo muito bonito. Vamos para Gênesis 3. Gênesis 3, verso 1. Diz assim, ó. Mais a serpente, mais astuta ou sagaz, dependendo da sua versão, que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que chamou a atenção de vocês nessa leitura de Gênesis 3:1? Alguma coisa chamou sua atenção? Pode falar. Fala, Jorge. Ó, calma aqui, beleza. Eu tenho uma dúvida que sempre me incomodou. Sempre mesmo. Aqui fala, a serpente mais sagaz do que todos os animais, né? Só que assim, a primeira coisa que me incomoda é isso, essa definição, porque ela tipo, era meio mal. Não existia mal, né? Não, o que era sagástico, né? O que ele quis dizer com essa personalidade que a cobra tinha? Só que a questão não é aí. A minha dúvida é com o que o texto não fala. Ela chegou na Eva e falou: olha, você não vai comer do fruto da árvore e tal. Ok, só que nenhum ponto do relato fala um espanto ou um susto da Eva fazer tipo, o animal fala, caraca, a cobra está falando, nossa, ela simplesmente tipo, não, Deus não falou, falou pra gente comer qualquer coisa. Tipo assim, começou a trocar uma ideia com a cobra, tá ligado? Ou seja, isso dá a entender que os animais falavam, porque assim, não teve nenhum tipo de espanto ou relato de estranheza. Simplesmente surgiu um diálogo e o diálogo foi desenrolando. Ué, a cobra veio e falou. Falei, mano, se a cobra Vamos falou, trocar será ideia. que ela falava pro... Será que os outros animais falavam também? Chegava e trocava ideia com eles? Porque, é meio assustador não só a cobra falar. O que me intriga é a Eva, tipo... Não ficar surpresa. Tipo, a cobra tá falando? Porque, assim, se ela tivesse uma reação de surpresa, alguma coisa ali tava estranha. Porque talvez eu acho que o único que falou com eles até ali foi Deus. Porque não existia ninguém. Aí chega um outro ser e fala com ela, provavelmente os animais falavam. A não ser que, não sei, não... assim, essa dúvida sempre me intrigou. A Eva aceitou o diálogo numa boa, sem se questionar o porquê que a cobra falava, sendo que a única pessoa que falou com eles era Deus. Então, me faz pensar de que os animais falavam. Uhum. Só que isso é meio louco, né? Porque imagina se chega o seu gato, tipo, em casa, o cachorro, e aí, onde você tá? Né? Exatamente. Muito bom, Jorge. É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta que assim, que o texto levanta, tá certo? O texto, ele não explica muita coisa. E esse é o problema. O que ele não explica abre margem para muita pergunta nossa. Mais alguém além do Jorge quer falar também? Achou alguma coisa diferente aí? Queria falar. Eu quero perguntar, porque afinal de contas, eu sempre tive na minha cabeça que a serpente ela estava sendo manipulada pelo diabo, que ela estaria falando isso por causa disso. Mas aqui não está sugerindo isso até agora. Está sugerindo que foi a serpente, na astúcia dela mesma, que perguntou. Uhum. Muito bom, Evelyn. Então, olha só, vamos trabalhar aqui a ideia. A primeira coisa que é importante
é que no contexto aí, né, lembra que a gente está saindo de Gênesis 2 com o mundo perfeito na mente. Aí, de repente, tem uma cobra que fala, né? Primeira coisa aí, é muito estranho. Você está saindo de Gênesis 2 e 1, Deus criou o mundo, Deus dominou o mal, as trevas, não o mal em si, né, mas as trevas, o caos, Deus criou os animais, Deus falou para que Adão desse nome aos animais até, e aí a Bíblia encerra falando do ser humano, de Deus e o ser humano sendo um, aí aparece uma cobra do nada que fala. E o que é interessante, o texto ele levanta muitas perguntas que ele mesmo não responde. A Evelyn, a sua pergunta foi a pergunta de um aluno essa semana para mim. Eu dou aula de religião para o ensino médio e um aluno perguntou algo mais ou menos parecido. Ele falou assim, professor, essa cobra aí, foi ela que falou? Foi Satanás que incorporou nessa cobra ou ele só usou a cobra? Eu não sei, tá bom? Eu não sei. Nós sabemos que pelo Apocalipse 12, essa serpente é o próprio Satanás. Apocalipse 12 diz que quando Satanás foi expulso do céu, João vai falar que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se referindo à serpente do Gênesis. Então aqui, pelo Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a gente sabe que essa cobra do Gênesis 3 é o Satanás, tá bom? Mas a questão e é uma questão que eu perguntei para os meus alunos, por que que aqui não fala que é o diabo? A gente sabe que é o diabo, mas por que que aqui não fala que é o diabo? Por que, outra coisa, né? Por que que essa cobra fala? O fato dela falar torna esse bicho diferente. Mas se esse bicho é diferente a ponto dele falar, por que que não falou de um bicho diferente quando Deus falou da criação dos animais? Porque aparentemente todos os animais eles estão dentro da sua própria classe, os terrestres, e dentro dos terrestres você tem o selvagem, que é doméstico, e você tem os animais do céu e você tem os animais aquáticos. Não tem nenhum registro de um animal que falasse ou que fosse mais inteligente que outros. E se houvesse um animal assim, era digno da Bíblia dar nota a ele, porque é uma criação diferente, é uma criação especial. Talvez um animal que representasse as palavras de Deus ao ser humano, fosse um meio, mas não tem nada disso na Bíblia. Os animais são os animais, e a Bíblia é muito clara em mostrar que o ser humano ele é mais importante que os animais, embora os animais tenham a sua dignidade e devam ser respeitados, porque são criação de Deus, e Deus ordenou, né? E lembra do domínio, que era um domínio para o bem? Então Deus ordenou que o dominasse sobre os animais, mas para que os animais se tornassem ainda mais felizes, ainda mais belos e bonitos. E por que que essa é mais astuta que todos os outros? E o que é astuto? É a palavra sagaz, tá bom? É inteligente, mas inteligente não no sentido de ter conhecimento, é no sentido de malandragem, tá bom? No sentido de malandragem, sabe quando... Posso dizer que essa cobra era uma... Não era uma pessoa, ao contrário da ingenuidade, tá bom? O contrário de ingenuidade. A cobra não era ingênua, tá bom? A cobra não era ingênua. Ao contrário de ingenuidade aqui. E a grande pergunta que fica, né? E a pergunta da Evelyn, tá, mas foi a serpente mesmo? Foi alguém? Também o texto não fala. O texto fala que foi uma serpente. Da onde que vem essa serpente? Ou por que que essa serpente está trocando ideia com Eva? Está perguntando para Eva algo que já era muito claro. Quer dizer, se a serpente está perguntando, olha só, se a serpente está perguntando para Eva qual foi a ordem de Deus de comer ou não do fruto, quer dizer que a serpente entendeu o que Deus falou quando Deus deu a ordem para Adão. Mas quem raios é essa serpente? A Bíblia, em Gênesis 3, não fala. Em Gênesis, a gente sabe, mais uma vez, é o diabo. Mas em Gênesis 3 não fala. E essa é a questão. Por que que aqui não está falando? Na minha visão, é para levantar no leitor a ideia de que aqui coisa ruim vai acontecer. Sabe quando você assiste um filme de terror, que tem lá a pessoa que está toda ingênua, passeando, e daí você sabe que
pô, vai dar ruim nessa cena. A mesma coisa está acontecendo aqui. É para levantar no leitor o suspense da cena, do que está acontecendo, e para falar e para mostrar a complexidade que foi esse momento. Complexidade do mal, a complexidade do que aconteceu aqui, tá bom? Por que Eva não desconfiou que era uma serpente? Também a gente não sabe. O que eu pensei, né, durante as aulas com o pessoal, o que eu pensei nessa semana? Pode ser que Eva, que estava naquele planeta tão belo, tão perfeito, estava vendo muita coisa bonita, estava conhecendo tudo aquilo, talvez ela imaginou que tivesse algum animal ali, tão bonito que era, que até podia falar. E a Bíblia ela não fala, mas quando a gente pesquisa sobre achados arqueológicos, a gente vê que alguns achados arqueológicos vão retratar a serpente com pés e asas. E Ellen White ela fala disso, que a serpente era o mais bonito de todos os animais. Então ela viu aquele animal deslumbrante, viu ele falando, para ela, talvez, isso aqui é da minha cabeça, tá bom? Isso aqui é da minha cabeça. E você vê quão complexo foi esse momento, principalmente quando você tem em mente o contexto de tudo o que foi Gênesis 1 e 2. Ok? E outra coisa, né? Duas coisas chamam a atenção aqui. Primeira coisa, onde que está o Adão? Onde que está o Adão, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, onde é que está Deus? Porque uma coisa é clara, aqui nem a serpente e nem Eva falam com Deus. Eles falam sobre Deus. Isso aqui é importante. Eles não falam com Deus. Eles não se direcionam a Deus. Eles falam sobre Deus e sobre o que Deus falou. A pergunta da serpente é muito simples. É assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Para quem é leitor, para quem acabou de ler Gênesis 2, sabe que não é bem assim. Vamos continuar. Vamos ler Gênesis 3, 2 e 3. Gênesis 3, 2 e 3. Como o Jorge bem destacou, a mulher ela vai no embalo do bicho que fala, sem desconfiar de nada. Verso 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Para por aí. Eva respondeu assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas de quais árvores? Eva omitiu algo que Deus havia falado. Porque Deus, quando deu a ordem original, Deus falou de todas as árvores do jardim vocês podem comer. E Eva simplesmente falou das árvores, do fruto das árvores do jardim. Ela omite esse todo. E pode parecer sem sentido para a gente. Mas, imagine que você é o escritor da Bíblia. Imagine que você tem esse privilégio de escrever a Bíblia. E imagine que o que você vai escrever é a história das ações de Deus. Você vai escrever da melhor forma possível. E tudo que você vai escrever não vai ser à toa, não vai ser sem propósito, vai ser intencional. Você falar algumas coisas e escolher não falar algumas coisas, você usar algumas palavras ao invés das outras, a forma como você vai construir a frase é tudo intencional. Então, a omissão de algumas palavras, quando você tem essa palavra dita claramente por Deus, pode ser uma pista que o autor está dando para você do que está acontecendo. Tá bom? Então, a mulher, ela omite o todas. Ela fala do fruto das árvores do jardim. Mas Deus havia falado, de todas as árvores do jardim, você comerá livremente. E Eva também omite o livremente.
Ela apenas fala do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas ela não fala livremente. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, essa árvore tinha um nome, Eva não fala o nome da árvore, ela só fala da árvore que está no meio do jardim, e no meio do jardim tinha duas árvores, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela não fala, e a árvore da vida. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E aqui tem outros dois problemas. Primeiro, Deus nunca falou que não podia tocar. Você percebeu isso? Deus nunca falou que não podia tocar. Eva falou, não podemos tocar. E Deus falou assim, ó, certamente vocês vão morrer. E Eva apenas falou, para que não venhamos a morrer. Ela tirou certamente. Então, pode parecer pouco, mas isso já é uma confusão em relação ao que Deus havia dito claramente e com relação às consequências claras do que Deus havia falado que aconteceria caso eles comessem do fruto proibido. Vamos continuar. Agora vem o negócio. Verso 4. Opa, alguém quer falar aí, ó. Pode falar. É eu. Fala, Andresa. Ô, Felipe. Fala, Andresa. Olha, essa confusão que ela tá tendo aí pode ser já uma... Tipo, já que o inimigo tava ali na frente dela, já pode ser ele confundindo ela, por ela já tá na presença do mal, aquele mal que tava nele já tava meio que atingindo ela, podia ser isso? Para ela meio que já não falar exatamente as palavras que tinha que falar, ela já fica meio na dúvida, talvez ele pode ser isso, não sei. Não que eu acredito que seja assim, uma influência do tipo, o mal está presente, então o clima do ambiente é outro. Mas o que é interessante, que quando a serpente ela fala assim, ó, é assim que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. E o que Deus havia dito? De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. Ela mistura as duas coisas. Ela pega o não comam, que Deus havia dito que não deveriam comer do fruto proibido, e ela mistura com a ordem de Deus de comer de toda a árvore do jardim. Então, a própria serpente ela já está jogando com as palavras de Deus, ela já está misturando para criar confusão em relação ao que Deus disse claramente. E a Eva cai nisso. Beleza? Às vezes a gente às vezes julga muito ingenuidade de Eva ter sido enganada. Mas é porque a gente não está acostumado a analisar o que foi esse diálogo. E vai ficar muito mais claro agora. Tá bom? Alguém mais quer falar? Ô Luiz, se você estiver falando, a gente não está te ouvindo. Tá bom? Vamos continuar então, ó. Qualquer coisa, Luiz, você pode... Sim, eu aqui, Opa, o Luiz, pode falar. estou aqui por uma coisa. Uma vez, sim, é isso que eu queria fazer. Estão me ouvindo, né? Sim. Uma vez eu vi um irmão que pregou sobre essa situação, né? Esse momento em que Eva está a falar ali com a serpente. Aí quando ela diz que não podia nem tocar, ela já pecou, que ela mentiu, né? Cometeu um pecado de mentir, mas eu acho que isso não é verdade, porque ela ainda não havia comido, que o pecado é só depois que ela come, né? Exatamente. E depois eu fui perguntar a esse irmão, foi mostrar para ele, né? Assim, se talvez apesar Bíblia, mas que ela pecou, eu acho que não, porque ela ainda não havia comido, né, do fruto. Acho que não havia Sim. possibilidade de ela contar uma mentira ali, porque ela ainda não tinha pecado. Exato, exatamente. Até então, eles não sabiam que era mentira. Eles poderiam ter uma ideia do que não era o que Deus havia dito, mas uma mentira. E aqui pode ter sido... existem duas possibilidades. Adão pode ter transmitido para Eva o que Deus disse, e para proteger, né, Eva, ele também falou para ela não tocar,
pode ter sido isso. Não é muito a interpretação que eu acho coerente, que eu tenha. Eu acredito que tenha sido mais essa questão dela mesmo ter acrescentado isso ao que Deus disse. O que não seria mais um acréscimo do que uma mentira, né? A mentira na Bíblia, ela está mais ligada à mentira que induz ao erro. A mentira como algo que induz a pessoa ao erro, que é falada com o objetivo de fazer alguém errar. Então, essa é a mentira condenada na Bíblia, tá bom? Aquela que faz alguém errar, que leva alguém ao erro e que se opõe à verdade. Muito bem, então o verso 4. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês conhecerão conhecedores do bem e do mal. Aqui ela já joga assim tudo que ela tem, né? Ela já deixa muito claro que ela, independente de quem ela seja, ela é uma opositora de Deus. Porque Deus havia deixado muito claro, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente simplesmente disse, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Pode comer que não vai dar nada, pode comer que não vai morrer. E agora, o importante aqui é o verso 5, porque a serpente fala assim, ó, Deus sabe, isso aqui é muito importante, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, primeiro, seus olhos vão se abrir. Se meus olhos vão se abrir, é porque meus olhos estão fechados. E se os meus olhos estão fechados e não estão abertos ainda, e eu fui criado recentemente, então eu fui criado com olhos fechados. E Deus sabe que os meus olhos estão fechados, e Deus sabe que no dia que eu comer do fruto, os meus olhos vão se abrir. E Deus, que não quer que os meus olhos se abram, que Ele quer que os meus olhos sejam fechados, continuem fechados, Ele proibiu eu de comer do fruto. Essa é a lógica da serpente. Em outras palavras, ela está dizendo para Eva que existe uma realidade a mais, que ela pode ter acesso, mas que ela não tem acesso porque Deus a criou com olhos fechados, e a única forma dela ter acesso a essa realidade a mais é comendo do fruto, mas Deus, sabendo que o fruto daria acesso a essa realidade a mais, e não querendo que o ser humano acessasse essa realidade a mais, proibiu eles de comer do fruto. Entendeu a lógica? É isso que a serpente está argumentando. Deus sabe que vocês, ao comerem do fruto, terão acesso a uma realidade diferente, muito maior. Porque o fruto dá acesso a essa realidade maior. E porque ele não quer que vocês tenham acesso a uma realidade maior. Então, ele não é amor. Porque ele não quer que vocês tenham acesso a uma realidade maior. Ele não quer que os seus olhos sejam abertos. Ele quer que vocês continuem tapados à realidade. Por isso que ele proibiu vocês de comerem o fruto. Ellen White, quando ela comenta isso, ela fala que a serpente até pega o fruto e dá uma mordida no fruto e fala que foi por causa do fruto que ela consegue falar. Então, essa é a jogada da serpente. Tá bom? Aquilo que Deus havia proibido, porque era mal, porque causaria morte, na verdade não é que causa morte. É que vai dar para você acesso a uma realidade que você não conhece. E Deus não quer isso. Deus quer que você continue aí no seu canto tapado. Tá bom? Deus quer que você continue no seu canto tapado. Deus não quer que você seja verdadeiramente livre. Deus quer que você continue tapado no seu canto, com seus olhos fechados. Mas se vocês comerem do fruto, os olhos vão se abrir. É o mesmo papo que ele fala hoje em dia, né? Esse negócio de religião aliena as pessoas. Religião é ópio do povo. A religião deixa a pessoa cega. A religião faz com que a pessoa não aproveite o lado bom da vida. A mesma história. Tá bom? Primeira coisa, Deus sabe que seus olhos vão se abrir. Segundo, Deus sabe, ele fala assim, porque Deus sabe que no dia em que comer do fruto, primeiro, seus olhos vão se abrir. Segundo, e como Deus... Outro argumento da serpente, Deus não quer que vocês comam do fruto, porque o fruto torna vocês iguais a Deus. E Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Por isso que Deus proibiu vocês de comerem do fruto, porque o fruto torna vocês iguais a Deus. E se o fruto torna vocês iguais a Deus, comer do fruto te tornaria como Deus. E Deus não quer isso, Deus não quer que você seja igual a Ele. Se a gente parar para pensar, o argumento da serpente, ela leva até Adão e Eva a pensar que é a árvore que torna Deus quem Deus é. E por
Deus não querer que o ser humano seja igual a ele, Deus proibiu o acesso à árvore. E se a árvore é quem torna Deus quem Deus é, Deus come da árvore. Deus come do fruto. E não quer que vocês comam para que vocês não sejam iguais a ele. E ele sabe disso. É por isso que ele proibiu. Interessante, né? Eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de... Eles já eram iguais a Deus. A imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. É o mesmo papo hoje em dia, né? A religião fala para você não fazer essas coisas porque ela não quer que você seja livre das... A religião quer limitar você. As crenças religiosas são limitantes. As ideias religiosas são limitantes, limitam a capacidade de liberdade do indivíduo. Limitam a capacidade de ser do homem, principalmente da mulher, na visão de muitas pessoas. Mesma coisa, tem origem lá no Gênesis 3. E a última coisa que a serpente fala, e porque Deus sabe que no dia que dele comer, você abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa expressão na Bíblia, conhecedor do bem e do mal, está associada à capacidade de tomar decisões, de emitir juízos. Na Bíblia, quando você vai, por exemplo, na história de Débora, em Juízes, capítulo 4, diz que Débora ela ficava sentada debaixo de uma árvore, emitindo juízos, julgando os casos. Então, na Bíblia, ser conhecedor do bem e do mal significa a capacidade de tomar atitude, de ser capaz de tomar atitude. E a árvore na Bíblia, em alguns contextos, está associada ao lugar onde as pessoas iam para emitir juízos, sobre algumas situações, sobre algumas pessoas. Então, a ideia que se tem aqui, de que diz que eles serão conhecedores do bem e do mal, é que não é Deus mais que vai determinar para eles o que pode e o que não pode fazer, o que pode e o que não pode comer. Porque Deus, quando ele está limitando o ser humano, na visão da serpente, quando Deus está limitando o acesso à árvore da vida, ou acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está limitando você. Deus está tirando o seu livre-arbítrio. Deus está tirando a sua capacidade de escolha. Mas a partir do momento em que você escolher a árvore proibida, Deus não vai mais julgar ou falar o que você deve ou não fazer. É você que vai determinar o que você quer fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, aqui, o que está acontecendo? Nós temos um problema. E qual que é o problema que a gente tem aqui? Alguém está mentindo. Ou é Deus que está mentindo, falando que a árvore daria morte, ou é a serpente que está mentindo. Se Deus estiver mentindo, a serpente está falando a verdade. Agora, se a serpente estiver mentindo, é Deus que está falando a verdade. Então, em Gênesis 3, a gente tem um problema que é o problema do grande conflito. Quem é que está mentindo? É Deus que está mentindo quando ele fala que o ser humano só encontra vida nele mesmo para viver do jeito dele. Não, isso é uma mentira. E, portanto, Satanás, Lúcifer, está certo nas acusações de falar que Deus é autoritário, é arbitrário, limitador. Ou é o Lúcifer que está mentindo quando ele fala que Deus é limitador, que na verdade não. Quando Deus fala o que deve e não deve fazer, é porque ele sabe que isso é o melhor. E que é Lúcifer que ficou louco, que está mentindo, achando que o jeito dele viver longe de Deus é o melhor. E agora? Então, aqui em Gênesis 3, esse conflito chega na Terra. É claro que a Bíblia começa com a Terra. Depois a gente vai ver que lá no céu teve um negócio parecido. A gente tem lá o negócio de Jó, a história de Jó, certo? A gente pode comentar em outro momento que basicamente fala a mesma coisa que isso aqui. Ou assim, mostra de uma maneira mais profunda essa questão do grande conflito e como o grande conflito ele envolve seres humanos. Mas a ideia de Gênesis 3 é essa: alguém está mentindo. Alguém está mentindo. E dentro disso o ser humano precisa tomar uma decisão. Ele vai acreditar em quem? E agora preste atenção. Se o grande conflito, ou se a grande questão que surgiu em Gênesis 3 é uma questão acerca de quem diz a verdade, quem está mentindo. É uma questão acerca do verdadeiro caráter de Deus. Será que Deus, de fato, é amor ao proibir eu de fazer algumas coisas? Ou será que Deus ele é arbitrário e é por isso que ele proíbe eu de fazer algumas coisas? E agora, o que é? Essa questão de Gênesis 3, sobre quem fala a verdade, quem não fala, sobre o caráter de Deus,
é a razão pela qual, muitas vezes, Deus não pode exercer todo o poder que ele tem. Por quê? Porque a questão não é quem tem mais poder, quem é mais poderoso. A questão é, Deus é corrupto, arbitrário ou não? E se Deus... Por que Deus não fez nada, né, para impedir isso que acontecesse? Por que Deus não enviou um anjo lá para tapar a boca dessa serpente, impedir ela de falar? Por que Deus enviou um anjo para falar para Adão e Eva que eles não deviam, para impedir aquele momento? Porque é uma questão do caráter. E nessa questão do caráter, Deus ele só pode trabalhar com a verdade e com o amor. Essa Ele é a pode mesma dizer... pergunta que eu Pode falar, Jorge. depois que eles pecaram, Deus colocou um anjo para proteger lá o jardim, né? Tipo, uma espada lá, por que ele não colocou isso na bendita da árvore? Já deixou um anjo lá com um facão na mão, assim, igual tava... Eu devia ter feito desde o começo. Eu sei que, porque assim, Deus falou para eles que eles não deveriam comer, porque quando existe uma proibição, existe uma ação interruptiva, não, uma ação que vai interromper a minha ação. Por exemplo, igual quando eu sou preso, eu estou proibido de sair na rua. Ou seja, existe uma cela que me prende em 4 paredes ali que me impede de sair. Isso é uma proibição. Agora, lá eles não eram proibidos. Eles podiam comer. Né? Por que não botou o bendito do anjo, cara? Sabe? Porque é uma questão de caráter, ele estava falando. Sim, mas, poxa... É mais ou menos assim, ó. Sério, eu fico... Mas meu Deus, ok, o anjo tá ali com a espada, vou nem passar perto. É mais ou menos assim. Né? Imagine que você tem numa cidade um prefeito que é acusado de corrupção, que é acusado de desviar dinheiro e desviar verbas e coisas desse tipo. Se o prefeito manda matar os opositores, se o prefeito proíbe investigações, o que acontece na mente do cidadão? O cara estava certo mesmo, o prefeito está enrolado, o prefeito aí é corrupto. Qual que é a melhor forma do prefeito comprovar a sua idoneidade, o seu caráter? Deixar que aconteçam as acusações, deixar que aconteçam as investigações e, através das suas atitudes, demonstrar que ele não é corrupto. Deus foi acusado por Lúcifer diante de todo o universo inteligente, e isso a gente pode ver em Jó, de que ele era limitador, arbitrário, e que as leis dele não davam a verdadeira liberdade aos anjos. Como é que Deus poderia impedir isso? Permitindo que os anjos, de fato, através das atitudes de Deus, da palavra de Deus, conhecessem quem realmente estava falando a verdade. E quem tiver um pouco mais de dúvida, só dá uma lida no primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas. A mesma coisa aconteceu na Terra. O ser humano ele precisava ter fé, acreditar em Deus. Mas a única forma de Deus fazer com que o ser humano acreditasse nele era colocando ele no lugar mais belo possível e dando todas as coisas mais perfeitas possível e falando para o ser humano não fazer o que era proibido, embora o ser humano fosse livre para escolher isso. Então Deus deu todas as provas possíveis de que o ser humano podia confiar nele, que era o amor dele em colocar aquele ser, em criar aquele ser e colocar aquele ser no lugar belo e perfeito. Por que Deus o impediu? Porque a questão não é força, a questão é caráter. E pela força não vale a pena. Se você é forçado a amar alguém, não é amor. Não é amor. Se você é forçado a fazer o que outra pessoa deseja que você faça, não vai ser amor. Você pode até fazer, mas não é amor. E como Deus, o amor de Deus, ele é livremente dado e livremente recebido, o amor de Deus espera retorno, viu? De vez em quando a gente fala assim, Deus nos ama e não espera nada de nós. Ele espera que a gente corresponda ao amor dele. Ele espera isso. Tá bom? Ele espera isso. Mas ele não obriga a gente a corresponder. E é por isso que muitas vezes o que Deus deseja não é alcançado. Tem muito desejo de Deus que não é realizado. Porque depende do livre-arbítrio do ser humano. E não é realizado porque Deus, ele trabalha com o seu caráter.
Quando a gente chega aqui em Gênesis 3, a gente poderia continuar lendo, mas isso aqui é suficiente. Depois você pode ler, continuar lendo. Você sabe o que acontece depois disso? Vamos ler só o último texto para a gente encerrar aí. Verso 6, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Por que é importante esse texto aqui? É importante porque, em primeiro lugar, a Bíblia fala que vendo a mulher que a árvore era boa. Em Gênesis 1, é apenas um ser que vê as coisas com a capacidade de determinar o que é bom. Deus vê que a luz era boa, houve tarde de manhã, ou tal dia. Deus vê que isso era bom. Em Gênesis 1 é só Deus que tem a capacidade de ver algo e determinar se algo é bom ou não. Aqui Eva está fazendo isso. Ela está assumindo uma prerrogativa divina. E depois a Bíblia fala que ela pegou do fruto, ela tomou do fruto e comeu, e deu ao marido e o comeu. Em Gênesis 1 e 2, é Deus quem vai dar o alimento. É Deus quem dá o alimento ao ser humano. E aqui a gente tem Eva também assumindo a prerrogativa divina de dar um alimento que Deus havia proibido e de pegar o alimento que Deus havia proibido e dar a um outro ser humano, que no caso é Adão. E Adão, ele aceitou isso daí. Tá bom? Às vezes as pessoas colocam a culpa na Eva, mas Adão, ele aceitou também. Tá bom? Adão, ele aceitou também. O que a gente tem aqui? O ser humano, ele agora decide viver do jeito dele. Ele rejeita a forma de viver de Deus. Ele rejeita o propósito de Deus, o plano de Deus. E decide fazer as coisas da sua própria maneira. Ele decide viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E ele deixa Deus de lado. No final da história, como o Jorge falou aí, eles são expulsos do Jardim do Éden para que não viessem a comer da árvore da vida e se tornar pecadores eternos. Eles são expulsos do Jardim do Éden, eles perdem a terra que Deus havia prometido e eles se tornam exilados, tá bom? Eles se tornam exilados e vão vagar a terra até o momento em que devem morrer, voltar ao pó, porque eles são pó e ao pó devem voltar. Então, o que a gente tem em Gênesis 3 é a reversão de todas as boas coisas que Deus criou. O relacionamento entre Adão e Eva, que eram uma só carne, é destruído. Um acusa o outro. Né? Adão, que havia, então, em Gênesis 2, feito uma poesia para sua mulher, dizendo que ela era igual a ele, ao mesmo tempo diferente, os dois eram um só, joga a culpa nela. Não, a culpa é dela. E a culpa é dela porque é o Senhor que criou. Eva, né, talvez não esperasse aquilo do seu marido, joga a culpa na serpente. Não, foi a serpente que fez. E os dois, então, vão receber a punição, a devida punição. Pode falar, Jorge. Eu acredito, até hoje eu não achei nenhuma explicação, nenhum lugar que falasse exatamente, tirando os escritos da irmã White em relação ao paradeiro do paraíso, né? Que era no Éden, aí eles foram expulsos, botou um anjo lá, e depois eles, sei lá, viram o Éden se deteriorar, o Deus levou para si algum pedaço do paraíso, porque era né? E não do Éden. Então, que fim se deu? Na Bíblia, a gente não tem um relato do que aconteceu com o Jardim do Éden. Na luz da Bíblia, aparentemente, se você for seguir o texto bíblico, ele foi destruído. Ou por causa do dilúvio, né? Mas ele vai aparecer de novo lá, pelo menos a árvore da vida vai aparecer de novo lá no Apocalipse, Gênesis 22. Quem confirma mesmo para a gente é a Ellen White. A Ellen White, ela fala que Deus retirou aquele jardim para que não fosse destruído. Mas isso é ela. A gente não tem nenhuma indicação disso na Bíblia. O que a gente tem na Bíblia é que são várias promessas que a gente vai ver nos próximos estudos de que o Jardim do Éden seria restaurado. A terra de Israel deveria ser um novo Jardim do Éden. A gente vai ver isso nos próximos estudos. Pessoal,
alguma dúvida a mais, alguma pergunta até aquilo que a gente já viu? Muito bem. Então, a gente chega aqui em Gênesis 3 com esse clima ruim, né? Porque o ser humano decidiu viver longe de Deus. Mas tem esperança. Tem esperança. Gênesis 3, verso 15. Um texto muito conhecido. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre você, serpente. Deus falando para a serpente. Porém, inimizade. Vamos ler a partir do 14, vai? Gênesis 3, 14. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. A expressão comer pó, ela é muito utilizada na Bíblia e na Antiguidade para se referir à humilhação. Você vai comer o pó dos meus pés, vai lamber o pó da minha sandália. É um sinal de humilhação, a serpente ser humilhada. O verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Porém inimizade entre você e a mulher. Ou seja, haveria entre a serpente, e aqui a serpente entendemos como Satanás, e haveria entre a humanidade e Satanás uma inimizade. Eles não seriam amigos. E essa inimizade viria do próprio Deus. O próprio Deus iria intervir para que a humanidade não fosse para sempre, não estivesse para sempre sob o domínio da serpente. O ser humano deveria dominar sobre os animais, mas foi dominado sobre um animal, por um animal. Mas para não deixar isso eternamente, Deus iria intervir e Deus iria colocar inimizade entre a mulher e entre a serpente. Entre a sua descendência e o seu descendente. Isso aqui agora é fundamental. Porque em Gênesis 3,15 existe a promessa de que lá no horizonte, em algum momento, um filho da mulher, o descendente da mulher, o filho, a semente da mulher, iria acabar com a serpente. E acabar com a serpente é um simbolismo, ou não um simbolismo, né? Mas acabar com a serpente implica a reversão de tudo que aconteceu por causa da serpente. Todo o mal e desgraça que vieram através da serpente seriam revertidos no momento em que ela fosse destruída pelo filho da mulher. E o filho da mulher, diz o verso 15, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós temos no Gênesis 3,15 a promessa de que um dia o filho da mulher viria para acabar com a serpente. Ele feriria a serpente, a cabeça da serpente. E pisar a cabeça significa derrota completa, derrota total, ou vitória completa, né? Alguém que pisa na cabeça do outro é vitória completa. Porém, ao mesmo tempo que o filho do homem feriria a serpente também feriria o filho do homem não, o filho da mulher, a semente da mulher. De maneira que, nesse embate entre essas duas forças, a serpente e o filho da mulher, ambos se matariam. Ambos chegariam à morte. Mas a morte da serpente era uma morte definitiva. Uma morte que chegaria ao fim. Uma morte na qual ela seria derrotada para sempre. E agora, presta atenção, toda a expectativa da Bíblia é em cima do nascimento desse filho. Quando ele virá? Porque o nascimento desse filho indica o fim da era da serpente, a derrota do mal e a chegada ou a restauração daquilo que Adão e Eva um dia perderam. E olha que importante isso daqui. Deus, ele havia falado para que eles pudessem encher a terra. Lembra? Para que eles pudessem encher a terra. E a vinda do filho da mulher indica que essa promessa, essa bênção promessa seria cumprida. Porque essa mulher vai ter filho e depois na continuação diz que a mulher em dores daria luz, ou seja, ela vai ter filho. Deus havia falado que eles vão morrer, mas ela vai ter filho. A história não para aqui. A história vai continuar. Por isso que a mulher recebe o nome de Eva. Eva, em hebraico, é vida. Ela é mãe dos viventes. Então, ela vai continuar. E a promessa de Deus
de encher a terra com seres humanos ainda poderá ser cumprida. Ou seja, Deus não abandonou o seu projeto. E Deus ainda precisa ou ainda quer um povo que habite a terra, que reflita a sua imagem. E isso vai acontecer especialmente quando o filho da mulher vier nascer. E agora isso aqui é importante para a gente finalizar. É nesse contexto que o povo de Israel vai ser chamado. Nesse contexto que Abraão e Sara serão chamados, porque através do filho deles, Deus vai fazer uma grande nação, um povo na terra dele, que guarde a lei dele, que obedeça a palavra dele, como não obedeceram, um povo que obedeça a palavra dele numa terra que mana leite e mel, para que toda a humanidade possa cumprir o propósito de Deus. Mas isso é para a semana que vem. Então nós chegamos ao fim dos nossos 3 primeiros estudos. Faltam 5. Nos próximos 2, nós vamos ver como o povo de Israel se encaixa nessa promessa de encher a terra, de ser um povo que obedece a Deus e é fiel, enquanto aguarda o nascimento do filho que vai reverter tudo que a serpente causou. Dúvidas, perguntas? Muito bem, é isso então. Semana que vem a gente continua para a gente entender como que Israel faz parte desse projeto. A gente vai entender 2 partes. Nos próximos 2 estudos vamos entender como Israel deveria ter cumprido esse propósito. E no segundo, no próximo segundo, a gente vai ver que a semelhança de Adão e Eva, Israel desobedeceu a palavra de Deus, e a semelhança de Adão e Eva, Israel foi expulso também de sua terra. A gente chega lá. Vamos finalizar com uma oração? Vamos orar então. Eu vou pedir o Jorge orar para a gente, por favor, para a gente encerrar. Sim, posso orar. Então vamos lá. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui reunidos para aprender mais da sua palavra e pedimos que, através desse conhecimento, os nossos olhos possam se abrir mais para conseguir enxergá-lo de uma maneira melhor. Não somente enxergá-lo, mas que a gente consiga cumprir os propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Porque sabemos que desde o princípio da criação dessa terra, os seus planos foram frustrados devido a Satanás ter afrontado, mas o Senhor deixou um povo que é fiel, um povo que te espera e que estará aqui quando o Senhor voltar. Amém. Nós desejamos estar no paraíso com o Senhor, mas nós sabemos que para isso nós precisamos entender o que aconteceu, o que se passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer de uma forma correta. Por isso, Senhor, por favor, nos guie por esse caminho de luz, ilumine os nossos passos, e que não só o que nós escutamos aqui seja bonito para o nosso aprendizado, mas isso nos dê consciência de prática, né? Consciência de fazer, de executar, e de dar os passos firmes no caminho direto para o céu. Amém. Por favor, nos dê o pão de cada dia, nos dê a semana e todas as bênçãos que a gente sabe que o Senhor já provê, mesmo sem a gente pedir. Mas nós pedimos mesmo assim. E queremos deixar aqui no teu altar o nosso coração, a nossa boa vontade, queremos deixar nossos talentos, as nossas capacidades, mas que isso não faça nenhuma diferença no reino dos céus, mas a gente sabe que o Senhor pode utilizar isso para poder apressar a tua volta. Por isso estamos à sua disposição, mesmo sendo pecadores, nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós aceitamos o seu domínio como rei, o seu domínio como Deus, não porque o Senhor tem a autoridade de ser um superior, mas é porque a gente entende que o Senhor é amor e corresponde para a gente com a própria vida. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo. E em nome de Jesus, nós agradecemos por esse estudo, que vem abençoar as nossas vidas, a vida também do Felipe, para que o Senhor possa continuar utilizando, não somente aqui no nosso estudo, mas lá na sala de aula, com os alunos deles, que essa molecada possa abrir os olhos e ver o Senhor de uma maneira diferente. Por isso, Senhor, muito obrigado por tudo e por se revelar cada dia mais a nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. 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 Pessoal, muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês.
Até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem, pessoal. Tchau. Valeu. Volta. Tchau. Feliz sábado a todos. Olha, esse negócio aí